Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de fevereiro de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vambora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã tô muito feliz porque a gente tem cravado os bilhetes do canal. Os palpites a gente segue com a média muito boa, mas estava faltando muito ainda essa sequência boa que a gente está tendo do bilhete do canal e se Deus quiser, ela vai se manter. Era normal, era o que acontecia no ano passado, só que esse ano aí, às vezes a gente falava 10 palpites, aí acertava 9, errava apenas um, só que esse um tava no bilhete quase sempre e quebrava a gente, beleza? Mas vamos lá, se Deus quiser, a gente vai emendar uma sequência muito boa. Sabadão, normalmente muitos jogos, destaque para o Mundial entre Chelsea e Palmeiras, então vou deixar esse jogo para o final, vou avançar os jogos de liga primeiro, então já vamos começar para não ficar um vídeo longo, só vou pedir para vocês para me seguir no Instagram, vou deixar aqui o @, agora que eu estou com a parceria com a Betfair, consigo sortear ingresso para o Campeonato Carioca, vou ter que trazer muito conteúdo para vocês, tanto aqui quanto no Instagram também, então conto muito com o apoio de vocês lá, beleza? Além aqui do YouTube. Então vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, tropa, às 9h30 da manhã, é o jogo do Manchester United contra o Southampton, esse jogo pela Premier League, campeonato inglês. O que eu tenho aqui? Eu tenho o United 4 partidas invicta e eu tenho o Southampton que dos últimos 5 jogos também perdeu apenas um. Se a gente olhar aqui a classificação, o United ele já saiu aqui da zona da Champions League, saiu da zona da Europa League também, só que ele está com 39 pontos, o Arsenal está com 39, o West Ham está com 40, então dependendo desse jogo dele aí de amanhã, ele já consegue voltar para a zona da Champions League. E eu tenho o Southampton, está com 23 jogos, 28 pontos, não vai brigar nada aqui em cima, também não vai brigar por nada contra o rebaixamento, tem times bem piores que ele, está meio que cumprindo tabela. O Manchester jogando em casa, em 11 jogos, ganhou 6, empatou 1, perdeu 4, um time bem irregular, só que fez 18 gols, sofreu 15, time over em casa, e o Southampton fora de casa, em 12 jogos, fez 15 gols, sofreu 26, sofre média de mais de 2 gols por partida fora de casa. Quando elas se enfrentam dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. O United não perde para o Southampton há 12 partidas, está com um retrospecto muito bom contra o seu adversário. O United dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Southampton, 3 jogos de invencibilidade, vem sofrendo gol nos últimos 14 jogos e dos últimos 9, em todos os 9, a gente teve ambas marcas. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, acredito que o Manchester não perde, é muito perigoso hoje em dia apostar no Manchester, cara. Caraca, como é que pode, né? O Manchester tem um time tão bom, mas time mal treinado, consegue empatar com lanterna. É muito complicado hoje em dia a gente entrar no Manchester. Quem quiser entrar, aconselho a entrar com empate anula, mas sendo bem sério para vocês, para mim é jogo para gols. O Manchester ele precisa se expor, tá jogando em casa, ele precisa retomar a vaga dele da Champions League, vai pegar um adversário embaçado, um adversário que está invicto, um adversário over também, então acredito que a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols, eu vou cravar mais de 1,5 no Safe Mundo Bet, mas o ambas marcam nesse jogo aqui, vem muito quente, para quem é ousado, gosta de pegar odd alta. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o United, acredito que ele vai manter essa sequência dele aí contra o freguês, Southampton. Também às 9h30 da manhã, agora pela segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho o Hamburgo contra o Heidenheim. O Hamburgo, que é um time que não tem decepcionado a gente há um bom tempo no mercado de gols. E então, por isso, né, enquanto ele estiver dando bom, a gente vai continuar com essa sequência aí do Hamburgo. Tá um jogo muito interessante, o Hamburgo está há um tempo invicto. E o Heidenheim, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. Se a gente olhar a classificação, o Hamburgo é o 4º colocado. No momento, ele está fora da zona do acesso, até o 3º colocado tem chance de subir, os 2 primeiros sobem direto e o 3º vai para a repescagem. O Hamburgo é o 4º, só que ele está a 2 pontos do líder, para vocês verem como está embolado isso aqui, é muito importante o Hamburgo vencer dentro de casa, só que ele vai pegar o Heidenheim, que é um grande time, um time que está com a mesma pontuação do Hamburgo, isso aqui está muito embolado, o Heidenheim também tem chance de virar líder essa rodada.
Só que eu quero chamar a atenção do Hamburgo, é sempre o mercado de gols. Em 21 jogos, fez 39 gols, sofreu 20. É um time bem over. E o Heidenheim, em 28 jogos, fez 28, sofreu 26. Não é tão over assim, mas é um time que tem uma quantidade de gols boas. O Hamburgo só perdeu 2 partidas no campeonato inteiro. O problema do Hamburgo é que ele empata bastante. Hamburgo em casa não perdeu, está invicto, só que empatou mais do que ganhou. Fez 22 gols em casa, sofreu 11, é média cravada de 3 gols por partida. E o Heidenheim fora de casa ganhou 4, empatou 1, perdeu 5. Fez 10 gols, sofreu 16, sofre bastante gols. Vamos lá. Heidenheim, 6 jogos de vencibilidade, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. Mesmo o Heidenheim não sendo muito over, esses últimos jogos a gente tem tido bastante gols. Então vamos lá, jogo do Hamburgo, mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mas o Hamburgo é o rei do ambas marcam. É muito difícil não ter ambas marcam, então vou cravar também o ambas marcam para essa partida, tá? Quem quiser explorar o fato do Hamburgo estar invicto em casa, ter perdido apenas 2 partidas na competição, quiser entrar a favor do Hamburgo, poderia entrar com o empate, tá? Porque o Hamburgo empata bastante. A vitória seca é sempre perigosa. Mas vou falar para vocês que o Heidenheim é um adversário chato e eu ficaria de fora desse mercado de resultados, tá bom? Placar para mim desse jogo, 2-2. 11h30 da manhã, ainda agora para a primeira divisão da Alemanha, eu tenho o jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Bochum. Cotação justa para o Bayern, não tem jeito. O Bayern amassa seus adversários. Está aqui dando passos largos para ser campeão. Já está a 9 pontos do Borussia. Vai pegar o Bochum, que era um time que estava na zona do rebaixamento. O time que acabou de subir, agora já deu uma melhorada. O ideal para ele é seguir pontuando e se distanciar da zona do rebaixamento. Mas também está embolado. Ele está em 11º com 25 e o 16º está com 22. Então 3 pontos de diferença e já entra aqui na zona do rebaixamento. Cara, é foda ficar falando do Bayern. Não vou ver o confronto direto porque o Bochum estava na 2ª divisão. Mas o Bayern dos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols. É o rei do 2,5. 3 vitórias seguidas. Dos últimos 6, em 5 venceu o primeiro tempo. E para essa partida aqui, 2 cenários. Primeiro cenário é buscar a vitória do Bayern. Vitória seca mesmo, só para completar bilhete. Essa cotação aqui de 1,22. Ou então, na verdade 2 cenários não, 3 cenários. Buscar mais de 2 gols e meio, porque é jogo do Bayern, o Bochum deve vir para se defender, pelo menos no começo da partida. Cara, é muito difícil o Bayern não furar o bloqueio do seu adversário. Então depois que ele furar, a tendência do Bochum ir para cima é muito grande e levar mais, é maior ainda. Mas a zaga do Bayern sempre tem dado molezinho e não é surpresa se o Bochum fizer gol. Mas ao invés de ambas marcam, eu prefiro ficar no mais de 2 gols e meio, que normalmente bate. Se eu não me engano, só apenas 3 jogos na temporada inteira do Bayern a gente não teve 3 gols, tá? E o outro cenário que dá para buscar é a vitória no primeiro tempo. Acredito que o Bayern vem para matar o jogo, igual normalmente ele faz. Mas essa vitória no primeiro tempo eu já deixaria mais para ao vivo, tá? Ouvindo ali que o Bayern tá bem, tá em cima, quer decidir logo essa parada, aí pode valer mais a pena. Pré-live, vitória do Bayern, mais de 2 gols e meio. Placar para mim, 4-0 pro Brabo de Munique. Também às 11h30 eu tenho o Frankfurt contra o Wolfsburg. O Wolfsburg estava numa sequência muito grande sem vencer, acabou vencendo a última partida. E o Frankfurt também estava tropeçando e ganhou o último jogo. Vamos lá. Frankfurt é o nono, tá com 31 pontos. É só que ele tá apenas a 3 pontos do primeiro time aqui, do último time, na verdade, que está na zona da Champions League. Então tem chance dele se classificar ainda. E o Wolfsburg está com 24 pontos. No caso, a briga dele é contra o rebaixamento, porque o antepenúltimo está com 22 e a diferença entre eles é de apenas 2 pontos. Frankfurt, 21 jogos, fez 33 gols, sofreu 32, é um time bem over. E o Wolfsburg, 21, fez 21 e sofreu 33. Frankfurt jogando em casa é um mau mandante, ganhou 3, empatou 4, perdeu 3, mas fez 14 gols, sofreu 13. E o Wolfsburg como visitante, em 10 jogos fez 9 gols, sofreu 18. A gente olha aí o histórico. Dos últimos 9 jogos entre as duas equipes, em 8 foram ambas marcam. O Frankfurt dos últimos 6, em 5 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, tropa, o que eu quero explorar nessa partida, mais de gol e meio. Já sendo bem sincero, tá pagando bem, tá pagando acima de 1,30. Pelo menos quando eu tava gravando, tá pagando acima de 1,30. E pode valer muito a pena, porque eu tenho o Frankfurt, que ele já tá ficando para trás ali, nessa briga da Champions League, jogando em casa. Ele tem que se expor, é um time que vive uma má fase, o Wolfsburg. Então, pro Frankfurt é vencer ou vencer, tá? Se quiser disputar a Champions League.
Por outro lado, eu tenho um time forte do Wolfsburg, um time que fez um investimento para jogar a Champions League, mas o time não consegue se encontrar em campo. Mas pode ter dado ali uma respirada após essa última vitória, pode ter deszicado aí o time. E acredito sim que a gente tem um jogo aberto. Um time que precisa se expor para ir para a Champions e o outro time que precisa se expor para evitar o rebaixamento. Dois grandes times, grandes ataques. E eu vou cravar o mais de 1,5 no safe, mas também é mais um jogo que ambas marcam bem quente. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Frankfurt, mas eu também não colocaria meu dinheiro no mercado de resultados. Para mim é um jogo bem parelho se o Wolfsburg decidir jogar. Meio-dia, voltando para o campeonato inglês, eu tenho Everton contra o Leeds, são duas defesas horríveis. O Everton em 21 jogos sofreu 38 gols e o Leeds em 22 sofreu 43. São duas equipes que marcam mais gols do que partida, isso é interessante para a gente também. O Everton ele está mais ameaçado que o Leeds do rebaixamento, porque o antepenúltimo tem 17, o Everton tem 19. Então apenas 2 pontos separam o Everton da zona do rebaixamento. E na Inglaterra não tem repescagem não, tá? Igual da Alemanha. Da Inglaterra é rebaixado direto aqui todos os 3. E o Leeds, ele está correndo o risco do rebaixamento também. Ele está a 6 pontos do antepenúltimo. Ah, mas 6 pontos é 2 jogos. Pô, mas ainda falta jogo pra caramba. Então se não abrir o olho, pode acabar caindo também. Vamos dar uma olhada no histórico? O Everton vem sofrendo gol nos últimos 12 jogos e o Leeds vem sofrendo gol nos últimos 9. Dos últimos 6 em 5 do Everton a gente teve pelo menos 3 gols e do Liverpool dos últimos 9 em 7. E o Everton dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. Dito isso, mais uma partida para o mercado de gols. Sei que a gente vai falando, só fala 1,5. Tropa, esses jogos aqui estão horríveis para o mercado de resultado. É para tomar cuidado mesmo. O Everton tem essa de ter entrado o Lampard agora, ter mudado algumas peças do elenco. O problema é que esse último jogo já perdeu para o Newcastle, então vamos ver como é que vai estar o moral do Everton. E o Leeds também é um bom ataque, um time que um estilo de jogo kamikaze. Vou cravar mais de 1,5 para botar no bilhete no safe. Mas para esse jogo aqui, tropa, ambas marcam e o 2,5 vem muito quente. Para quem gosta de odd alta, pode valer muito a pena. Placar para mim. Pô, vou cravar um 3-2 pro Everton. Loucura. Meio dia 15 eu tenho um jogo do Real Madrid que vai visitar o Villarreal. Jogo muito interessante porque eu tenho o Real brigando pelo título. Eu tenho o Villarreal brigando para entrar numa vaga de Champions League. Ele tá com 35, o Barcelona, que é o último time aqui, tá com 38. 3 pontos de vantagem, dá para buscar. O Villarreal jogando em casa, em 12 jogos fez 29 gols, sofreu 13. É um grande mandante, só perdeu 2 e um bem over. E o Real como visitante é o melhor visitante, são 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Fez 23 gols, sofreu 12, média de mais de 3 gols por partida. Quando elas se enfrentam, nos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. O Real não perde para o Villarreal há 8 partidas, tem um grande retrospecto aí rolando. O Villarreal dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Real dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque não tem jogado Benzema. E o Benzema faz muita, mas muita falta mesmo no ataque do Real. Dito isso, tropa, o Villarreal está como favorito, porque é um grande mandante, tem uma boa equipe e está desesperado para vencer também. Mas, pô, eu não aposto contra o Real Madrid. Não tem como eu fazer essa entrada pré-live. O Real Madrid é um time melhor. Mas eu entraria em gols, tá? Porque eu tenho o Real querendo manter a liderança e eu tenho o Villarreal querendo disputar outra vez a Champions League. Então eu vou cravar o mais de 1,5 no safe. Ambas marcam muito quente. Vou falar para vocês, para mim é jogo de 1-1. 1h05 da tarde, Campeonato Croata. Eu tenho um brabo Dinamo de Zagreb que vai receber o Gorica. Dá uma olhada aqui na sequência de vitória do Dinamo. O Dinamo acordou, né? O gigante acordou. 11 vitórias seguidas. Dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Gorica também é over dos últimos 7. Em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols. Vem sofrendo gols há 4 jogos. O Dinamo vem de 7 vitórias seguidas contra o Gorica. É um retrospecto impressionante. O Dinamo é o líder com 46. O Osijek tem 43. Está tentando chegar perto aí, mas não vai chegar. O Dinamo são 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Pra mim, vitória do Dinamo, tá? Não tem muito o que enrolar. É um grande time. Vai pegar um adversário que tá vindo de 3 vitórias seguidas. Ele tá vindo de 11 vitórias seguidas. E jogando em casa tem tudo para confirmar o seu favoritismo, seu domínio. E eu vou cravar aqui vitória do Dinamo. E vou falar, quem conhece o que é handicap asiático -1, pode valer a pena. Acredito que o Dinamo deva sim vencer por pelo menos 2 gols.
2 horas da tarde, Campeonato Italiano, eu tenho o Napoli que vai receber a Inter, tem tudo para ser um jogão de bola. A Napoli está vindo de 4 vitórias seguidas, a Inter vinha numa grande sequência, acabou perdendo o clássico para o Milan, de virada. E é um jogo que vai liderança. A Napoli está 1 ponto apenas atrás da Inter e a Inter está com um jogo a menos. Beleza, mas a Napoli ela precisa aproveitar, porque se a Inter ganhar esse jogo, a Inter abre 4 e ainda fica com um jogo a menos. Tipo, a Napoli, se ela quiser ainda sonhar com esse título, precisa vencer essa parada em casa. É parada dura, mas dá para buscar. Napoli em 24 jogos fez 45 gols, Inter fez 54, um ataque sensacional. Só que quando elas se enfrentam, normalmente tem poucos gols, tá? Tomem cuidado. Napoli vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols. E a Inter dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, para esta partida aqui, gols mais de gol e meio no Safe Mundo Bet ou ambas marcam. Eu tenho o Napoli que, se ele quiser ser campeão, ele precisa se expor, ele precisa tentar ganhar o jogo. Empate para o Napoli não é bom, por mais que possa parecer, não é bom. E do outro lado, eu tenho uma Inter que precisa pelo menos empatar para se manter ali na liderança, se manter tranquila. E é um tipo de jogo muito perigoso, porque às vezes o moral cai, dependendo aqui, então toma cuidado, tá? A Inter já vem de uma derrota, espero que não perca de novo. Lembrando que a gente tem rodada da Champions League no meio de semana, então alguns times podem poupar jogadores, fiquem ligados. Mas acredito que esse jogo não, porque é jogo que vai liderança, acredito que todo mundo vai com o que tem de melhor. 2h30 da tarde, voltando para o campeonato alemão, eu tenho um jogo do Bayer Leverkusen que vai receber o Stuttgart. Vamos lá, o Leverkusen está vindo de 3 vitórias seguidas, o Stuttgart de uma sequência sem vencer. Se a gente olhar aqui porque aqui não está aparecendo, mas são 6 jogos sem vencer do Stuttgart no campeonato. Já o Leverkusen, 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. Dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcas. E o Stuttgart vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Vamos lá, para essa partida aqui, acredito muito na vitória do Leverkusen, está vivendo um bom momento, vai enfrentar o adversário que está vivendo um péssimo momento. O Leverkusen precisa ganhar, porque ele está na zona aqui da Berlinda, não pode ver seus adversários aproximando, então eu prefiro sim ficar com essa vitória e prefiro também ficar com o mercado de gols. A tendência do Bayern se expor dentro de casa é muito grande, é um time meio doido, vai enfrentar um time fraco, um time que leva gol praticamente toda a partida, um time tentando sair da zona do rebaixamento. Para mim, jogo aberto. Mais gol e meio no safe, ambas marcam, vem muito quente, 2,5 vem muito quente e vitória do Leverkusen também. 2h30 da tarde eu tenho o Brabo da Inglaterra que vai visitar o Norwich. Norwich que por muito tempo foi lanterna, agora deu uma sequência boa, mas é foda, né? Vai pegar apenas o seu City. Se a gente olhar aqui, o Norwich vem de 4 jogos de vencibilidade, que eu falei que ele deu uma melhorada. O City vem de 11 jogos de vencibilidade. Se ele está brigando aqui pelo título, e o Norwich ele quer pontuar para sair dessa zona perigosa. Beleza? Dito isso, pela odd que eu tenho do City, só dá para entrar na vitória do primeiro tempo. Dá para buscar o 2,5 também, mas a vitória do primeiro tempo é o mais comum de acontecer, porque o City ele já começa no 220, com posse de bola ofensiva, buscando o gol, e pode valer mais a pena no momento. Beleza? Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time visitante. Indo agora campeonato português, 3 horas da tarde, eu tenho o Benfica contra o Santa Clara. Santa Clara que está vindo numa boa sequência de invencibilidade. O Benfica nem tanto, mas o Benfica está com 47 pontos. Não dá para ser campeão, mas dá para de repente sonhar aqui com uma vaga na Champions League direto. E o Santa Clara está em 10º. Tá ruim pro Santa Clara, né? São 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, fez 25 gols, sofreu 39. Vamos lá, quando elas se enfrentam dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, 5 também foram ambas marcam. Benfica não perde a 3 partidas contra o Santa Clara, então tem um bom retrospecto. Benfica vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. Já o Santa Clara sofreu gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, vitória do Benfica, tá naquela cotação ali de completar bilhete, 1.28, 1.30, tá? Para quem tiver coragem de fazer, show de bola.
E é isso, tá? Não tem muito o que inventar não, pra mim, vitória do Benfica. E pra gente fechar o nosso dia, 1h30 da tarde, eu tenho a final do Mundial entre Chelsea e Palmeiras. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, poder deixar um like, um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Seguinte, cara, é muito difícil olhar pra esse jogo e não acreditar na vitória do Chelsea. Por mais que o Chelsea tenha tido dificuldade contra o Al-Hilal, que se você reparar, o Chelsea não forçou muito o jogo, sabe? Tava jogando tranquilo, time bem melhor, rodava a bola, queria fazer uns gols assim, alguns lances, queria enfeitar demais. Eu acredito contra o Palmeiras, se o Chelsea levar a sério, o Chelsea deva vencer com uma certa tranquilidade também, tá? Mas é muito difícil cravar Mundial que tem time brasileiro contra europeu. Time brasileiro é muito chato, apronta muita coisa. Toma cuidado com esta partida. Beleza, tropa? Placar para mim desse jogo, eu acredito que vai ser 1x0 pro Chelsea, 2x0. Eu tô acreditando que o Chelsea deva vencer. Mas, porra, botar dinheiro assim pré-live é foda que o Palmeiras pode surpreender, mano. O Palmeiras não é tão pior assim que o Chelsea, não. Bom, tropa, agora sim fechamos, mas tem alguns jogos aqui que podem valer a pena para vocês, que eu tinha separado. Lazio e Bolonha, uma grande chance da gente ver não só a Lazio vencendo, como a gente ter pelo menos 2 gols nesse jogo. A Lazio poupou jogadores contra o Milan pela Copa, acredito que em função dessa temporada para salvar, e eu acredito sim que além da Lazio vencer a gente consiga ver gols nesse jogo. Outro jogo que eu tenho aqui, jogo de fim do vídeo, é o Regensburg contra o Sampaoli. Esse jogo fede a gol, tá? Porque é muito difícil o Regensburg, pelo menos nunca deixou a gente na mão em gols, e o Sampaoli também é um time over, em 21 jogos fez 42 gols, sofreu 29. E o Regensburg em 21 jogos fez 40, sofreu 32. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, os últimos 6 jogos do Sampaoli, 5 a gente teve 3 gols. Do Regensburg, todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Então, dá para explorar para esse jogo também, mais de gol e meio e ambas marcam. Tem muita chance, são 2 times over na segunda divisão da Alemanha, que é over por si só. Mas deixa pro fim do vídeo, Pra gente fechar aqui, de fato, tem um back aqui ao Cluj. Esse jogo às 2h55. O problema do back que fez o Cluj ficar no final do vídeo é que o Cluj vem de 4 empates seguidos. Isso tem me preocupado. Não tem jogado tão bem assim. Vai enfrentar um time que dos últimos 5 venceu apenas 1. Só que assim, eu acredito que é um jogo ideal para o Cluj voltar a vencer, recuperar a confiança, vai pegar um time muito fraco, é apenas o 14º, o antepenúltimo. O Cluj tem quase 40 pontos na frente do Garmetano. Então assim, é foda não acreditar que o Cluj vai vencer, tá bom? É muito difícil, só que é perigoso porque envolve esses empates, porque envolve jogo fora de casa, mas é um jogo que eu confesso que eu vou ficar de olho. Beleza? Agora sim, fechamos os nossos jogos de sabadão. Tem muito jogo, tentei trazer os melhores jogos possíveis, pelo menos os que pra mim são bons. E muito obrigado por tudo, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo eu coloquei que o Chelsea vai ser campeão, não importa se vai ser nos pênaltis, na prorrogação, no tempo normal, o importante é que ele levante a taça. Eu acredito que o Chelsea, se forçar, vence a partida sim, por mais que eu goste do Palmeiras. Segundo jogo eu coloquei mais de gol e meio entre Villarreal e Real Madrid. Villarreal precisando ganhar para entrar na zona da Champions League e o Real Madrid tentando ganhar para confirmar a sua liderança. A gente tem tudo para ver um confronto aberto, até porque o Real tem um jogo pela Champions League e vamos ver o que vai dar. E para fechar, coloquei vitória do Brabo de Munique contra o Bochum, mesmo jogando fora de casa, muito superior ao seu adversário, e a tendência é que ele não só vença, como vença de goleada também. Essa nossa tripla deu um total de 1,83 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!